Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a essa aula de análise do concurso da Aeronáutica para Dentistas com base no edital que foi liberado no ano de 2024, mirando o ingresso no curso de formação de oficiais da Aeronáutica já em 2025, para aí sim, posterior ingresso na carreira depois da aprovação no curso de formação de oficiais. Então, dada essa rápida introdução aqui, essa sequência lógica de eventos para você, vamos partir para o que interessa aqui e analisar esse edital, para que você entenda exatamente o que te espera daqui em diante, você que vai fazer esse concurso da aeronáutica já nesse ano. Se você que está me assistindo aqui, por algum motivo, ainda não definiu o seu concurso, a hora de coletar dados referentes à aeronáutica, então é essa, para você tomar a melhor decisão e realmente escolher o concurso que combina melhor com o seu perfil de candidato, tá certo? Então, para começo de conversa, a gente precisa entender exatamente o que a gente vai tratar nessa aula de hoje para que esse caminho fique claro aqui na sua cabeça e as informações que eu venha a te apresentar daqui em diante realmente entrem da maneira mais sutil, mais tranquila possível na sua mente, tá certo? Basicamente, a gente vai seguir dois passos. A gente vai conhecer esse edital, conhecer esse concurso, conhecer especificamente a prova teórica, que é a etapa mais importante desse concurso, é a primeira etapa, inclusive, para que a partir daí a gente possa se planejar para ele. Depois disso, aí sim, a gente está apto a se planejar para começar a estudar. E os seus estudos, depois dessa aula de hoje, vão se dar com todo o conteúdo, com todo o suporte que você recebe aqui dentro da mentoria da aprovação dentista e militar. Dito isso, vamos partir então para o início aqui da nossa aula, tá? Então, vamos começar a conhecer esse concurso aqui para então a gente conseguir se planejar, tá bom? Então, em primeiro lugar, para quem que é esse concurso? É para qualquer tipo de dentista? Não. Vou explicar para você que perfil de dentista se encaixa nesse concurso da aeronáutica desse ano. Em primeiro lugar, esse concurso da aeronáutica do ano de 2024, ele liberou vagas para as especialidades de endodontia, implantodontia e ortodontia. Uma vaga para cada uma dessas especialidades, o que é uma ótima notícia para você, já que você precisa somente de uma vaga, para você que é de uma dessas especialidades aqui. Existem alguns pré-requisitos que você precisa cumprir, inclusive relacionados a essas especialidades aqui, para que você ingresse no concurso da aeronáutica depois da aprovação na prova teórica e sequencialmente ali passando por todas as outras etapas. Então, falando de certificação primeiro, antes de falar da idade, que é o outro grande pré-requisito que a gente precisa avaliar para saber se a gente pode fazer essa prova, vamos falar o que a aeronáutica exige da gente em termos de certificação. Obviamente, você precisa ser um dentista formado, tem que ter a graduação, e eles pedem que você tenha uma pós ou uma residência na área que você se inscreveu. Então, não adianta, por exemplo, você ser de periodontia, ter uma especialização em periodontia e tentar uma vaga para implanto. Você não vai entrar, tá? A não ser que, por exemplo, seja uma dupla certificação e esteja comprovado realmente no seu diploma, no seu histórico de aulas, né, de cronograma de aulas que você de disciplinas que você cumpriu na sua especialização, que comprove que realmente são duas especialidades, uma de pério e uma de implanto no mesmo diploma. Aí tudo bem, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tem que ser na área que você se inscreveu. Dito isso, eles exigem também uma residência na área que você se inscreveu, na verdade pode ser uma pós ou pode ser uma residência, me expressei mal, tá? Mas o que isso quer dizer para você agora, nesse momento que eu gravo essa aula, né, no dia 21 de fevereiro de 2024. Isso quer dizer que em abril de 2025 você precisa ter completado um desses cursos de pós ou de residência na área que você se inscreveu. Por que abril de 2025? Porque é justamente nessa época, de acordo com o edital, e aqui eu abro um parêntese, você precisa ler o edital na sua totalidade. Essa aula aqui, ela mira esclarecer os principais pontos sobre esse concurso. A obrigação de qualquer candidato sério é ler o edital do começo ao fim. Fechado esse parêntese, porque em abril de 2025 você pode apresentar, deve apresentar no máximo ali o seu título de pós ou de residência na área que você se inscreveu. Porque é nessa época que ocorre a prova prática oral da aeronáutica.
Desses concursos das Forças Armadas, a Aeronáutica é o único que cobra a prova prática oral. A Marinha já fez isso durante um tempo, tá? Mas parou há bastante tempo, na verdade. Agora quem faz isso somente é a Aeronáutica. Essa é uma mudança desse edital desse ano em relação a editais dos anos anteriores, porque tradicionalmente isso vinha sendo cobrado, essa prova prática oral, e essa exigência de apresentar esse título na data da prova prática oral, isso vinha sendo feito em outubro, ou seja, uns 2 meses e pouco, 3 meses depois da prova teórica. Então agora a gente tem um período bem maior, né, de 10 meses mais ou menos, né, de tempo útil ali que você pode tentar finalizar o seu curso, e não só terminar o seu curso, mas se registrar no conselho como especialista até a data da prova teórica. Após a prova teórica, você tem cerca de 10 meses, então, para correr atrás, digamos assim, dessa exigência de certificação. Falando agora de idade, a aeronáutica exige, como a Marinha faz e como o Exército faz também, uma certa idade limite para você poder ingressar. Para a gente poder entender como que funciona esse limite de idade, a gente precisa saber que não só a aeronáutica, mas o Exército e a Marinha, eles baseiam o limite de idade máximo com o ano de matrícula no curso de formação de oficiais, que sempre ocorre no ano seguinte à prova teórica. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que você não pode completar 36 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFO, pelo que diz o edital. Mas se traduzindo para agora isso, o que isso quer dizer para você agora? Que até o final de 2024, você pode ter, no máximo, 34 anos. Tá? No ano da prova teórica, para endo, para implanto e para ortodontia, que vai acontecer em 2024, você pode ter no máximo 34 anos. Se você ultrapassar isso, você não consegue fazer esse concurso esse ano e você não vai ingressar. Tá? Realmente é uma exigência que o edital faz para a gente. Tá? Sobre período de inscrições. No momento que eu gravo essa aula, como eu falei, no dia 21 de fevereiro de 2024, estamos em período de inscrições abertas. Elas começaram no dia 8 de fevereiro, vão até o dia 11 de março e a taxa de inscrição é de R$150, como tradicionalmente é. Sempre é nessa faixa, 150, 140, inclusive nos 3 concursos. A prova teórica é a primeira das etapas desse concurso, mas não é a única. Existem outras principais que eu já vou detalhar para você como é que funciona. Tá? Mas falando inicialmente da prova teórica, eu vou até abrir aqui um exemplo de prova, a prova de endodontia do ano passado, de 2023, para que você já entenda como é que ela funciona. Ela se divide em 2 etapas, né, de gramática e interpretação de texto, sempre começa com um textão aqui no começo, tradicionalmente, essa banca é a Fundação Guimarães Rosa. A gente tem aqui 30 questões de múltipla escolha de gramática e interpretação de texto, e na segunda etapa da prova a gente tem aqui então finalmente as questões de conhecimentos específicos da sua especialidade. E aqui no final a gente tem a parte da redação. O concurso da aeronáutica, assim como faz a Marinha, também cobra uma sessão de prova de redação. Só que a aeronáutica sempre coloca 3 textos acessórios para você basear o seu texto em cima do tema proposto aqui na prova. Resumidamente é assim que funciona essa prova teórica do concurso da aeronáutica, tá bom? Basicamente é assim que ela funciona. Eu vou até trazer alguns temas aqui de exemplo para você ver que temas vêm sendo cobrados nos últimos anos. Então, normalmente são temas assim relacionados a conhecimentos gerais mesmo. Por exemplo, o de 2023 foi Ferramentas do Ensino à Distância, Tendências de Novo Tempo. De 2021, Linguagem Neutra. 2020, Robôs. E por aí vai. Você vai encontrar, obviamente, esse arquivo anexo aqui no módulo de redação, aqui dentro da nossa mentoria da aprovação dentista e militar. O único ano que fugiu assim realmente um pouco desses temas tradicionais da aeronáutica foi o ano de 2022, que trouxe um tema relativo à Força Aérea, né? O papel da Força Aérea brasileira em ações cívico-sociais. Foi bem atípico, né? E só vai ter essa redação corrigida aqueles candidatos que se classificarem até a posição de número 12. Isso porque nesse ano só foi disponibilizada uma vaga para cada especialidade. Então esse é o cálculo que o edital faz para definirem, né, quantas redações vão ser corrigidas. Sobre os assuntos que são cobrados, obviamente você vai ver isso aqui dentro do edital da aeronáutica. Eu vou abrir aqui um exemplo, né, da lista de assuntos de endodontia. Obviamente, dentro da mentoria da aprovação dentista e militar, com o auxílio dos arquivos passo a passo, da planilha de estudo dinâmica, você vai ter o direcionamento para o que é mais importante de todos esses assuntos para que você saiba por onde começar a estudar. Obviamente, os conteúdos aqui listados, tanto para endo, quanto para implanto,
quanto para orto, quanto para português, você vai encontrar, mas falando inicialmente dos conteúdos odontológicos, você vai encontrar nos livros que você tem acesso dentro da plataforma da minha biblioteca. Na sequência, depois de ter estudado isso, feito esse esforço para estudar esses assuntos sozinho, ter entendido esses assuntos sozinho, você parte então para esclarecer qualquer dúvida que tenha restado nas aulas relativas a esses assuntos que você encontra dentro da nossa plataforma também, dentro dos módulos de cada uma dessas especialidades aqui, dentro desses módulos, né, cujas aulas contêm aqueles assuntos que são mais relevantes, historicamente falando, nos 3 concursos das Forças Armadas, para cada uma dessas especialidades, obviamente, a aeronáutica está contemplada aí. Qualquer dúvida que surja em cima desses assuntos, você deve, então, buscar diretamente o professor lá na nossa comunidade para sanar aquela última dúvida final que você tenha, tá certo? Para português, os nossos estudos eles vão ser um pouquinho diferentes, né? Esses aqui são os assuntos de gramática, de interpretação de texto, que você vai encontrar no edital desse ano, tá? Obviamente, o edital você vai encontrar anexo aqui a essa aula, tá? Tá na parte inferior aqui do vídeo. Para português, o nosso raciocínio é um pouco diferente. Você vai inicialmente assistir às aulas da professora Lívia Biscotto dentro da nossa plataforma e depois disso aí sim você parte com mais intensidade para aqueles assuntos que historicamente são os mais relevantes, como orienta a nossa planilha. Dentro da planilha, naquela primeira etapa de resumir, você vai usar, na verdade, para assistir às aulas da professora Lívia, calculando então ali os seus registros diários nela. A gente tem que fazer essa adaptação para que o português se encaixe nela. Nas etapas de assimilação e revisão, aí sim, você usa aquele raciocínio que a planilha te orienta para começar a estudar pelos assuntos mais importantes. Essa é a simples adaptação que você vai ter que fazer. Bem tranquilo, bem fácil de entender. Beleza? Falando ainda de prova teórica, há 2 estratégias de prova que eu recomendo que você siga para que você tenha sucesso naquele grande dia, né? Lembrando que a prova da aeronáutica tem 4 horas e 20 minutos de duração. A primeira estratégia que eu recomendo que você siga é relativa a uma maior atenção à redação, ou seja, isso aqui é para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade em redação. Então, assim, conforme o tempo vai passando, conforme você vai treinando, vai solicitando correções de redações personalizadas, vai vendo a sua evolução, você vai medindo tudo isso e você precisa chegar a uma conclusão ali na véspera da prova se você realmente está craque já na redação ou se você ainda tem um pouco mais de dificuldade do que a média dos candidatos. Se você perceber que você não evoluiu como você queria, o que é normal porque cada um é cada um, você se esforçou ao máximo para ser o melhor naquela prova. Ok, mas pode ser que você tenha um nível de aprendizado, de desenvolvimento mais lento do que outras pessoas, como era o meu caso, por exemplo, falando da sessão de português do concurso da aeronáutica. Eu tive muita dificuldade de me desenvolver nessa sessão de prova. Não na dentística, não na redação, mas em português eu tinha essa lentidão maior do que outras pessoas, do que outros candidatos que foram aprovados no meu lugar, né? E está tudo bem, a gente tem que entender que cada um tem um ritmo, cada um tem o seu processo, a gente tem que só se adaptar para que a gente tenha sucesso nesse concurso. Então, se conhecendo dessa maneira, se você tem mais dificuldade em redação, você precisa, no dia da prova, entender que a parte específica é a parte que você precisa começar, porque ela tem maior peso dentro desse concurso, falando aqui do cálculo da nota final, como eu vou te mostrar já já. Depois você parte para as questões de múltipla escolha de gramática e interpretação de texto e a redação vai ser a última etapa. Esse primeiro passo, esse primeiro raciocínio, esse primeiro conceito, ele se repete nessa segunda estratégia aqui também que prioriza questões, como eu já vou te explicar como é que funciona, tá? A partir daí as coisas começam a mudar um pouco. Quem foca mais em redação nesse concurso da aeronáutica leva 2 minutos para resolver cada questão. Então, na hora de você resolver provas antigas, realizar simulados aqui dentro da nossa plataforma, você precisa calcular esse tempo. Tá? Lembrando sempre que a gente sempre vai deixar nas 2 estratégias 1 hora para o cartão resposta para não dar zebra. Para a gente passar as nossas respostas para o cartão resposta com o máximo de tranquilidade para não ter nenhum tipo de problema nesse momento tão decisivo da sua jornada. Tá? Falando da redação, você vai reservar, idealmente, 20 minutos para ler os textos acessórios que a aeronáutica disponibiliza para você, com calma, absorve todas aquelas ideias, vê se você lembra de alguma coisa que você viu em um site na internet, alguma notícia no jornal, alguma coisa assim na televisão, para você já se adaptar àquele tema. Depois disso, você gasta 30 minutos com o seu rascunho, esboçando as suas ideias, e depois 30 minutos para o texto final. Essa é a primeira estratégia
que eu recomendo. A segunda é para aquelas pessoas que já têm mais facilidade com a redação, que precisam então priorizar as questões de múltipla escolha, até porque essas questões de múltipla escolha têm um peso maior no cálculo final da nota, né? Então o primeiro passo não muda nada, quem adapta essa estratégia, quem opta, né, por seguir essa estratégia tem um pouquinho mais de tempo para realizar as questões, como você está vendo aqui na tela. E para redação você diminui o seu tempo, né? Em vez de você gastar 30 minutos para o rascunho só, você vai gastar 30 minutos para o rascunho e para ler aqueles textos acessórios também, tá certo? E você vai gastar então no final das contas 30 minutos para aquele texto final. De repente, até se você se deparou com um tema que você conhece bastante ali e você estava preocupado com a redação, você pode até mudar de estratégia na hora da prova também. Pô, esse tema aqui eu sei tudo, tá tranquilo, eu vou conseguir me desenvolver, não vou nem gastar 20 minutos lendo esses textos acessórios. Então são macetes ali de prova, né, que você precisa já ir assimilando e testando ao longo aí dos próximos meses para que você chegue bem no grande dia, tá? Existem outras etapas também no concurso, que eu recomendo que você leia o edital por completo para que você não deixe passar nada batido, principalmente aquela etapa ali de inspeção de saúde, tem vários detalhes ali, você precisa entender como é que isso funciona. Mas eu vou falar para você aqui de outras etapas que eu considero as mais importantes depois da prova teórica. A primeira delas é a prova física, né? Então, tanto para homens quanto para mulheres, é uma corrida de 12 minutos, 2.200 metros para homens, 1.650 metros para mulheres, 21 flexão para homens, 12 para mulheres, 34 abdominais para homens, 29 para mulheres. Lembrando que a prova física acontece em outubro, de acordo com o edital desse ano. Ou seja, são 3 meses e pouco ali até o período, né, de um intervalo ali entre a prova teórica e a prova física. O que isso quer dizer? Por que eu trouxe essa informação? Porque não dá para você contar com a sorte e começar a treinar só depois que você tiver realmente o seu grande resultado na prova teórica. Você precisa começar a treinar enquanto você estuda. Você está estudando e está treinando ao mesmo tempo. Inclusive, é uma maneira bem interessante, melhor dizendo, de você arejar sua cabeça dos estudos enquanto ao mesmo tempo você se prepara para a prova física. Então, inclua nessas atividades físicas relativas a esses exercícios aqui dentro da sua rotina diária de preparação. A outra etapa é a prova prática oral, lembrando que nessa etapa aqui você já precisa ser especialista, tem que estar registrado no conselho como tal e analisando os últimos concursos, a gente tem uma noção do que pode ser cobrado na prova prática da parte da prova prática oral, né? Vamos falar primeiro da parte prática dela. Falando de endo, tem sido cobrado um canal de única seção. Falando de implante, você pode acabar realizando algum procedimento cirúrgico, realizar moldagens abertas, vazamento de modelos e coisas do tipo. E para orto, pode ser que você se depare ali com a necessidade de realizar um traçado cefalométrico, alguma dobragem de fio, coisas do tipo, tá bom? E a prova oral dessa etapa aqui do concurso consiste basicamente de questionamentos de uma banca ali de dentistas concursados da aeronáutica que vão realizar perguntas para você sempre relacionadas a o que você estudou no edital do concurso. Não vai ter nenhuma novidade quanto a isso, tá? Então é interessante você manter os seus estudos mesmo depois da sua aprovação na prova teórica. Não deixe isso de lado de maneira alguma, tá? O segundo passo, então, depois que a gente entendeu como é que funciona o concurso, é realmente iniciar o nosso planejamento para depois se habilitar, para depois começar a estudar. Então existe um conceito básico que a gente precisa entender na hora de se organizar. Isso aqui serve para a gente entender como é que funciona a nossa planilha de estudo dinâmica, inclusive, tá? Então, lembrando aqui, né, o concurso da aeronáutica ele atribui um peso maior à parte de conhecimentos específicos, aquelas 30 questões da sua especialidade. Ela atribui um peso menor, melhor dizendo, a parte de gramática e interpretação de texto e um peso ainda menor para a redação. Tá? 3 para a parte específica, 2 para gramática e interpretação de texto e 1 para a redação. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que você não vai começar a estudar português ou estudar mais português porque você é ruim em português. Não, não é sobre você isso aqui. O concurso não liga para as suas deficiências ou para os seus atributos positivos. Ele quer que você priorize a parte específica, ele está dizendo isso para você aqui. A vaga não é para professor de português, a vaga é para especialista em endo, implanto ou orto. Então, se ele está mandando você priorizar a parte específica, você vai priorizar a parte específica, você não vai ser teimoso, tá?
não seja teimoso para não dar zebra, como aconteceu com alguns mentorados no passado que não seguiram essa dica aqui, mesmo tendo ouvido ela antes da prova, tá? Então, na parte específica, a gente precisa matar a pau, mesmo a gente sabendo que a gente tem mais facilidade com ela do que na parte de português e do que na parte de redação. É aquela história, a gente tem que matar uma mosquinha com uma bomba atômica sempre, garantir a maior nota da prova, 100%, na etapa que vale mais pontos. E depois a gente segue essa priorização sequencialmente falando aqui para português e depois para redação. Esse é o primeiro conceito básico. E outros conceitos mais complexos, digamos assim, depois que a gente entende esse básico, dizem respeito ao planejamento, ao registro e ao seu progresso nos estudos. Falando inicialmente de planejamento, dentro da nossa ideia de organização, dentro da planilha de estudo dinâmica, você vai entender que existe inicialmente um planejamento macro, ou seja, a gente vai priorizar, até repetindo o que eu falei um pouco aqui naquele conceito mais básico, a gente precisa entender quais são as sessões de prova e quais delas eu vou priorizar, qual delas eu vou priorizar mais do que outras. Isso aí já está entendido, esse é o nosso planejamento macro. E existe o nosso planejamento micro, ou seja, dentro dos estudos de cada sessão de prova, a gente vai inserir os livros e os assuntos que o edital exige que a gente estude. Obviamente, o concurso da aeronáutica não lista os livros, porém, dentro da planilha você encontra o direcionamento de livros que contém aqueles assuntos listados ali em edital por ordem de relevância histórica nesse concurso, que mesmo mudando de banca, né, da FADECIT para a Fundação Guimarães Rosa há alguns anos, as coisas se mantiveram as mesmas, né, mudanças quase que quase zero, tá bom? Depois disso, a gente precisa registrar o que a gente faz. E a nossa planilha permite que você faça justamente isso. Não basta se planejar, tem que cumprir esse planejamento. E por fim, a gente vai medir o nosso progresso. E o ideal é que a gente faça isso de forma imediata, para que a gente verifique se a gente está aprendendo, se a gente está em dia com os nossos estudos, se a gente está atrasado. E a planilha também permite que você faça isso, tá? É claro que você deve assistir a aula de montagem da planilha de estudo dinâmica, deve solicitar a sua também, para que você consiga montar de acordo com a sua rotina diária e aí sim domine todo o conteúdo dessa prova da aeronáutica e alcance a sua aprovação. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida relativa a isso, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp de suporte para tirar qualquer dúvida sobre o edital e dúvidas relacionadas à parte teórica desse concurso. Lembrando mais uma vez, você deve direcionar sempre a nossa comunidade de tirada de dúvidas lá no Facebook diretamente para o professor. Antes disso, consulte as nossas aulas teóricas também, porque muitas dúvidas podem ser tiradas por lá também. Não se esqueça também de assistir as aulas de português antes de começar a estudar esse assunto. Elas estão dispostas na ordem sequencial que a professora Lívia diz, tá? Que a gente precisa aprender o português. Tem que seguir aquela sequência lógica de aulas ali. Beleza? Espero que você tenha gostado, como eu falei. Um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui dentro da plataforma da mentoria da aprovação dentista e militar.